Boa tarde, Éder. Espero que o chinelo não esteja tão desgastado. Ó, já falei que eu vou buscar o seu histórico lá no DM do São Paulo, hein? Vou ligar pro Turíbio aqui, a gente vai ver, hein? Você pode procurar dos outros clubes. Do São Paulo você não vai achar nada, que eu nunca parei lá. Eu passava só para fazer minha musculação, ali no Refis. Mas, é bom tê-lo de volta. Boa tarde, Arnaldo, a todos que nos acompanham. Primeiramente, que a vitória do São Paulo ontem foi espetacular. Foi uma vitória de um time que soube jogar o jogo, que competiu, e a Libertadores, estreia, fora de casa, pede isso. Qualquer jogo de Libertadores pede, mas o de ontem, exclusivamente, pedia ainda mais. Né? Por vários aspectos, e vários deles o Arnaldo já muito bem pontuou aqui. O time jogou comprometido na sua formação tática, de uma forma que o Arnaldo vai levantar a caneca dele. Tenho certeza absoluta que ele vai levantar. 3 zagueiros é vida. Apesar de estar com 3 zagueiros de função, não foi a formação que o São Paulo jogou, né? Ficou muito claro desde o primeiro minuto que foi um 4-4-2, 2 linhas de 4 bem definidas, com o Oscar com liberdade e mais o Caleri lá de centroavante, que todo mundo cumpriu à risca a sua função. A linha de 4, a primeira linha, fez um jogo impecável, sistema defensivo impecável, Alan Franco, como sempre, Enzo, Ferrarese lá na direita, Arboleda, fizeram um jogo muito consistente, muito bom. O São Paulo tinha que entrar para esse jogo, uma antivisão de jogo, né? Não vamos sofrer o menos possível. Era esperado ali um começo, uma pressão do Tadieres, como é natural do time que joga em casa e tal, e não houve isso. E não houve porque o São Paulo não deixou. Ora, controlando muito bem, marcando muito bem, e ora, mantendo a posse de bola. Com muita agressividade, criando muita chance de gol, não. Mas mantendo a posse de bola, o que faz com que você tire a pressão do adversário. Então, nesse sentido, foi espetacular, na minha opinião, o resultado. E falando do lance do Alisson na hora da comemoração, não é uma simples comemoração de ir ao banco. Ele foi direto no treinador, apontando para o treinador e dizendo: é para você. Eu entendi isso, pelo menos, é para você. Né? Isso é muito claro. Todo treinador, Arnaldo, uns mais, outros menos, uns melhores, outros piores, todo mundo entende de futebol, entende de tática. Do 3-4-3, 3-5-2, 4-2, todo mundo entende. Só que o grande detalhe de um treinador é fazer o cara se matar por você dentro do campo. E me parece, e ficou claro nessa imagem, que os jogadores estão do lado do Zubeldia, que os jogadores estão com ele. O São Paulo tem sérias limitações de composição de elenco, sérias limitações do Zubeldia. Eu vejo algumas limitações nele, não muito nesse jogo, eu não sei se vai haver um comentário a respeito desse jogo, eu não vejo como grande problema, eu vejo mais a antivisão do jogo contra o Sport, de leitura de jogo ou falta dela, nas substituições também. Agora, a respeito do jogo de ontem, foi um jogo, na minha opinião, espetacular, porque eu não espero, durante a temporada, Arnaldo, não sei se você pensa diferente, o São Paulo vencendo e dando espetáculo. O São Paulo vencendo e convencendo. Eu espero um time competitivo. Certo? Sempre não. Em alguns raros momentos, quando Lucas e Oscar estiverem juntos dentro de campo e inspirados, a gente pode esperar alguma coisa diferente. A gente pode esperar alguma coisa a mais, do ponto de vista de performance, de beleza de jogo, vamos dizer assim. Do contrário, vai ser isso. E era bom que viessem a diretoria, a imprensa e falasse claramente com o torcedor dessa forma. Porque tem muita gente, Arnaldo, que está esperando uma coisa que eu não consigo ver, faz um tempo que eu não vejo no São Paulo, que é um jogo muito bonito, um jogo muito inspirado por parte do clube, mas competindo tá. Isso é muito claro desse São Paulo sob o comando do Zubeldia. A competição em jogos maiores, em jogos importantes, decisivos, foi um time minimamente competitivo. Foi um time que brigou o tempo inteiro e quando perdeu, repito, foi com vendendo muito caro. E é isso que eu espero do São Paulo esse ano. Isso em Copas pode dar certo. No longo prazo, no Campeonato Brasileiro, eu espero simplesmente que o time não sofra.
para brigar por rebaixamento. Mas em Copas, a gente pode discutir alguma coisa sim, Arnaldo. Eu acho que a gente pode discutir alguma coisa. Vamos ali. Copas tem peculiaridades que a competição, o embate físico, a disputa, você não perder duelo, você ter erro zero, isso aí faz diferença em competição de Copas. Bom, vamos lá colocar a nossa enquete que diz também sobre isso. E depois eu vou pegar o voto de vocês, mas eu acho que a enquete até é fácil, né? São Paulo tem elenco para encarar Libertadores e Brasileirão? A nossa parcial é sim, tem bastante gente, 34%. Não, o elenco é curto, 66%. E aí eu já queria fazer uma ponderação aqui. Não acho que o São Paulo tenha jogado bem. Acho que o São Paulo tenha jogado uma partida de Libertadores. Mas não que o São Paulo tenha jogado bem. Mas acho que a gente também tem que levar em consideração que o Oscar jogou provavelmente não 100%, né? A gente sabe. E uma coisa que me preocupa para o restante da temporada, Arnaldo, Renan, é a utilização do Cédric como um ponta, né? Praticamente um ponta, não por opção, mas por falta de opção. Né? O Zubeldia não tinha o Lucas, e hoje, basicamente, com as saídas do William Gomes e do Eric, o Zubeldia tem 2 pontas. O Lucas e o Ferreirinha. Provados. Os outros são os meninos da base, que é o Henrique Carmo e o Lucas Ferreira, que até hoje não foram titulares. O Henrique acho que nem jogou esse ano, só lá no comecinho, lá no... Não, lá não jogou só aqui, primeiro jogo, né? Acho que entrou só. Não, foi titular no primeiro jogo, quando estava com o time reserva, né? Que o Botafogo, foi né? titular. Então, só nesse jogo, o Lucas Ferreira entrou nessa partida durante o intervalo e outros 3 jogos e só. Então você vai para um ano onde você não tem o Lucas, você tem que improvisar o Cédric na segunda linha. Isso é uma coisa que me preocupa. O São Paulo fez 2 improvisações ontem, né? Porque, como a gente falou, não jogou de 3-5-2 ou de 3-4-3, jogou uma linha de 4 com o Ferrarese improvisado na direita e com o Cédric improvisado de ponta direita. Depois você mexe no time e você coloca o Igor Vinícius improvisado na ponta direita, onde estava o Cédric, o Juan improvisado como lateral direito, e aí você coloca o Wendel no lugar do Ferreirinha, improvisado como ponta esquerda. Você terminou o jogo com quase 4 laterais. Né? Então, é uma coisa que preocupa muito e dificulta do São Paulo jogar o futebol que talvez muito torcedor espere que jogue. Mas falando sobre o jogo de ontem, não achei que foi uma ótima exibição do São Paulo. Achei que foi uma exibição de Libertadores e só isso. Jogou, não precisava ganhar e ganhou numa falha do goleiro, que também tinha salvado aquele gol do Arboleda, né? É bom a gente lembrar. Mas, o Arnaldo, acho que o seu voto na enquete, o que você espera para esse ano aí com o elenco curto, né? É o que a maioria espera. Eu acho que a sua explanação também vai de acordo com a minha impressão. Não é impressão, na verdade, é uma prática, né? Quando você, de um ano para outro, perde 18 jogadores e consegue só 4 reforços, vai faltar jogador, né? É o que você está falando. Ainda bem, e acho que foi um dos grandes acertos do Zubeldia ontem, que ele colocou o Cédric na segunda linha, assim como havia feito contra o Palmeiras no 0-0. Aliás, isso já tinha essa linha de 5 gringa, ela já tinha jogado contra o Palmeiras. Aconteceu a mesma coisa no segundo tempo contra o Palmeiras. O Palmeiras muda taticamente e o Cédric vai para a ponta e o Ferrarese vai para a lateral. Né, Renan, às vezes os 3 zagueiros é vida. Você não precisa jogar exatamente com a linha de 3, mas o sistema de 3 zagueiros, se você tem zagueiro como o Ferrarese, um deles, você consegue mudar o sistema sem fazer alteração. Isso que isso que torna o sistema mais interessante, né? Ainda mais quando você tem bons zagueiros, é o caso do São Paulo. E aí, Éder, quando o Cédric e o Ferreirinha cansam, você não tem banco. Isso vai acontecer outras vezes, né? Se vocês lembram a arrancada final, pós-eliminação, na Libertadores para o Botafogo, como é que foi? A partir daquele jogo com o Vasco, o que o Zubeldia fez, né? Ele ganha do Corinthians meio na ressaca ali em Brasília, perde para o Cuiabá, aquela derrota vexatória para o Cuiabá, e aí muda. Ele tira o Rafinha e o Rato do time.
Estou voltando um pouco, porque Rafinha e Rato eram titulares contra o Botafogo e já não estão mais no elenco. 2 apenas desses 18, né? E aí ele começa a jogar de uma outra forma e o Rato passa a ser a principal alteração dele na segunda etapa, aos 20 e tal. E o Rato entrou e várias vezes decidiu o jogo, como em Campinas. Ontem era Rato no lugar do Cedric, certo? Mas não tem Rato no Vitória, velho. E talvez fosse Michel ou William no lugar do Ferreirinha. Mas não tem Michel e não tem William, né? Então, esse é o elenco do São Paulo. É por isso que o Renan fala. Esse é o elenco do São Paulo para 2025 e ninguém está contando essa história direito. Fora o Zubeldia, porque ninguém da direção assume o risco 2025 para o São Paulo, o risco que o Renan está sentindo, que nós estamos sentindo, que a enquete está respondendo. O São Paulo não tem elenco para 2 competições. E o brasileiro, ele é traiçoeiro de tal forma que você pode lutar para não cair se você começar mal. Como foi o Corinthians ano passado. E que só corrigiu com uma janela milionária que o São Paulo não tem condição de fazer esse ano. Então, porque o Rato não era tão titular mais, o Nestor não sei o que lá, o Michel, não importa, Brasileirão em temporada é quantidade. Quantidade. São Paulo não tem mais quantidade. E aí, é isso. Eu acho que a solução para o jogo, e talvez para esse tipo de jogo, tenha sido a dobra de laterais, que o Abel usou tanto no Palmeiras, né? Marcos Rocha e Mike, fulano e fulano da esquerda e tal. E quando o São Paulo contrata o Enzo Dias e já mirava o Wendel, já existia essa possibilidade da dobra de laterais e foi muito bem o Zubeldia em meter o Wendel no lugar do Ferreirinha. Como foi bem? Que ali você tem 2 jogadores experientes e o seu lado esquerdo vai ter ainda agressividade e não vai correr mais risco nenhum, como aconteceu. Então, mas aí, Éder, a pergunta vai ser repetida em outros jogos. Contra o Atlético, que time que vai jogar? Né? O Oscar está machucado, o outro está não sei o quê. Vai ser muito difícil, vai ser jogo a jogo, serão poucos jogadores para muitas tarefas. E aí, eu sei que você vai entrar na pergunta da base, a gente pode, eu respondo mais à frente, porque eu tô aquele, sabe quando você chega num limite, assim, porque o que eu vejo, sinceramente, é as pessoas, e pode ser torcida, pode ser da internet, pode ser no estádio, eu estava contra o esporte, eu vi chegar no estádio, eu vi, né, a questão do apulpo, do burro e tal, as pessoas na porta de completar um ano no comando do São Paulo, as pessoas, na sua maioria, agora os analistas, meus companheiros, meus ilustres companheiros, eles só conseguem ver um aspecto do trabalho do Zubeldia. Os defeitos, e o Renan falou com muita propriedade, ele os tem. Claro que tem. É o maior clube da vida dele. Agora, nesse um ano, ele tem muita virtude. Tipo, jogar 9 jogos em Libertadores, ganhar 5, empatar 4, não perder nenhum, tomar 2 gols em 9. Né?